Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nosso curso de Química aí, tópico de pH que a gente já estava vendo na semana passada. E para a aula de hoje a gente vai resolver dois exercícios. É o exercício 2 da página 41, que é esse aqui de cima que vocês estão vendo, e o exercício 2 da página 42. Beleza? O que eu vou mostrar para vocês hoje é que a gente pode usar aquele conceito da tabelinha de início, reage e equilíbrio, lembra? Que a gente já viu antes em equilíbrios químicos e tudo mais, para resolver problemas de pH. Isso vai acontecer nesse primeiro exercício aqui. Então, vou mostrar para você como é que é. Diz aí, ó, um frasco de 100 ml de solução aquosa de ácido acético, né, ele deu a fórmula do ácido acético aqui, contém 0,3 gramas de soluto. Dada a constante de ionização 2 vezes 10 a menos 5 a 25 graus, o pH da solução nessa mesma temperatura é. Então é o seguinte, olha, aqui ele deu as condições iniciais de quanto ácido em quanto de solução a gente tinha no início. Deu a constante de ionização e está pedindo o pH no final. Por que no final? Porque quando é preparada essa solução aqui, o ácido ele vai ionizar, ele vai liberar H+, né, segundo a reação dele. E aí a gente quer o pH depois que é atingido o equilíbrio químico, que é quando vale a constante de ionização, beleza? Se vocês estiverem ouvindo barulho, é o meu gato no meu colo aqui, que está ronronando. Mas lembra que a constante de ionização é o Ka, né? Que é o Kc para uma reação com ácido? Beleza. Então, como que a gente vai fazer tudo isso daí? Ó? Primeira coisa, você tem que lembrar que para a gente fazer a tabela início, reage e equilíbrio, deixa eu colocar aqui, um tamanho menor. Ainda está grande. O que vai entrar nessa tabela são concentrações. Beleza? Então é importante a gente saber isso antes de começar. Então a gente vai precisar da concentração inicial desse ácido aqui, olha. A tabela ela vai ter uma cara assim. Então H3CCOH tem a reação de ida e volta, né? Depois eu coloco a setinha para voltar. Vai liberar um H+, mais um acetato. H3CCOO-. Vou fazer assim. Mais aqui. Menos aqui. Essa é a reação de ionização do ácido acético, que é aquele ácido do vinagre, beleza? É um ácido fraco, né? Então, essa é a reação. Deixa eu separar um pouquinho mais eles aqui. Pronto, agora está melhor. Aí a gente vem e coloca aqui, né? Início, reage, equilíbrio. Colocamos aqui. E aí a gente vai preencher essa tabelinha. Então tá aqui, né? Pronto. Então é o seguinte, com essas informações que ele deu aqui, ó, do início da solução, a gente vai obter a concentração inicial de ácido, beleza? E para a gente achar o pH, vou colocar em azul aqui, a gente vai precisar do valor
de equilíbrio da concentração do ácido, tá bom? Porque daqui a gente consegue inferir isso, né? E aqui é a concentração de H+, no final, dá o pH pra gente. Então tá. Lembra que são concentrações que vão entrar, então a gente vai precisar calcular a concentração do ácido acético no início do problema, beleza? Então no início a gente tem 0,3 gramas de soluto, mas a gente precisa de uma concentração molar. Então a gente tem que achar quantos mols tem nisso daqui, né? Ele deu a massa molar aqui, então como é que fica? Faz uma regrinha de 3. Da massa molar, né, 60 gramas por mol, 60 gramas equivale a 1 mol. Então, 0,3 gramas equivale a X. Aí, para resolver, X é igual a 0,3 dividido por 60. X é igual a 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 6 vezes 10 a primeira. X, então, vai ser 3 dividido por 6 é meio, né? 10 a menos 1 aqui. Esse 10 a menos 1 que está dividindo, ele vai para cima como menos 1 também. Então, 10 a menos 2. Ou ainda, x é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso daqui, mol. A gente achou quantos mols tem de ácido no início, beleza? Eu converti esses 0,3 gramas para mol. Agora a gente vai achar qual que é a concentração molar no início, para poder colocar na tabela. E aí é fácil, né? Você tem isso daqui em mol em 100 ml. Para a gente achar a concentração molar, que é mol por litro, é só multiplicar por 10, né? Porque 100 ml é 1/10 de litro. Então, a concentração, vou colocar assim, molaridade, que a concentração molar é 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, essa é a nossa molaridade inicial do ácido. Espero que o barulho do meu gato não esteja incomodando muito vocês aí. Eu preciso colocar ele no colo, porque senão ele fica querendo passar na frente, pegar minha cara, e ele não dá sossego. Enfim. Então, a gente descobriu aqui, ó, 5 vezes 10. Vou deixar assim, para ficar mais bonitinho. 10 a menos 2. Essa é a concentração inicial. Concentração inicial dos produtos, lembra que a gente pode assumir 0, né? Beleza? Aí, quanto que vai reagir? Reagir uma quantidade X. Tá? E repara na estequiometria. Quando reage 1 mol do ácido, forma 1 mol de H+, e 1 mol de acetato. Então, se reagir o X, vai formar X aqui e X aqui. Aí, quanto que a gente vai ter no final? No final, a gente vai ter 5 vezes 10 a menos 2, que eu vou colocar já já, menos X. E aqui tinha 0, formou X, no final tem X. Tinha 0, formou X, no final tem X. Pronto. Aí tem uma mãe aqui, ó. Isso vale para o ácido acético, tá? É assim, vale para ácidos fracos no geral, mas ácido fraco no vestibular é quase sempre ácido acético. Então, se você souber que o ácido é fraco, como o acético, como que eu vou lembrar que é fraco o ácido acético? Lembra que ele está no vinagre. Se ele fosse forte, você não ia estar comendo ele, né? Então, é um ácido fraco. Então, se você tinha um tanto aqui, aí ionizou uma parte X desse tanto inicial, se ele é um ácido fraco, ioniza muito pouquinho, né? Quer dizer, muito pouco do ácido vai virar H+. Então, se você tinha 1000 mols por litro de ácido no início, é um ácido fraco, ionizou 1. No final, você vai ter 999, que é praticamente 1000, né?
Então, como o ácido é fraco, você já pode deixar, ó, 5 vezes 10 a menos 2 aqui, ignorando completamente esse x. Você fala que 5 vezes 10 a menos 2 menos x é aproximadamente igual a 5 vezes 10 a menos 2, por ser um ácido fraco. Entendeu? Mas os produtos você vai ter o x, porque antes não tinha nada, né? Então formou essa quantidade aí. Beleza? Então, ácido fraco, né? 5 vezes 10 elevado a menos 2 menos x, é aproximadamente igual a 5 vezes 10 a menos 2. Tá. O que a gente faz com isso agora? Lembra do Kc, né? Constante de equilíbrio de uma reação? Para um ácido a gente pode chamar de Ka, né? Constante de ionização, que é o quê? Concentração de produtos dividido pela de reagentes. No equilíbrio, sempre. Concentração de H+, vezes concentração... Meu gato está inquieto aqui. O que foi, Pichu? Concentração de acetato dividido por concentração de ácido acético. Então, esse é o Ka, beleza? E o Ka a gente tem. Ele deu pra gente aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 5. Então, a gente consegue achar o H+, concentração de H+. Pela tabelinha, quanto que é? É X, né? Mesma coisa que o acetato. Então, a gente vai colocar X e X, porque agora estamos no equilíbrio. Então, K é igual... Então, concentração de H+ no equilíbrio, X. Concentração do acetato no equilíbrio, X também. Então, X vezes X, X quadrado. E concentração do ácido acético no equilíbrio, 5 vezes 10 elevado a menos 2. E tudo isso, que é o Ka, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, se a gente isolar o x, a gente tem que pegar esse 5 vezes 10 a menos 2 e passar para lá multiplicando. Fica x quadrado é igual a 2 vezes 5, né? Esse vezes esse, vezes 10 elevado a menos 7, né? Você vai somar os expoentes. 10 elevado a menos 7. 2 vezes 5 é 10. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a 10 elevado a menos 6. Isso tudo é o x quadrado. Então, quanto que é o x? X é raiz de 10 a menos 3. Raiz de 10 elevado a menos 6, desculpa. 10 elevado a menos 6. Que é 10 elevado a menos 3. Beleza? Mas o que é o x mesmo? X é concentração do H+ no equilíbrio. Então, concentração do H+ é 10 elevado a menos 3. Então, qual que é o pH? pH é 3. A parte positiva do expoente aqui, lembra? Pronto, resolvemos. Então, aqui, letra B. Beleza, gente? Você vê que dá um trabalhinho, como todo o exercício de tabela de início reage a equilíbrio, mas é a mesma receitinha de bolo, tá? O pulo do gato aqui, eu acho, foi a gente ter aproximado esses 5 vezes 10 a menos 2 menos x para 5 vezes 10 a menos 2, né? O que aconteceria se você não fizesse essa aproximação? Aqui, ó, nesse denominador, ia aparecer o menos x, né?
Aqui ia ficar x² é 10 a menos 6, né? 5 vezes 2, blá blá blá. Ia ter um termo dependendo de x aqui. Você tem que passar tudo para o outro lado da igualdade e ia virar uma equação de segundo grau. Você resolve com Bhaskara, ia dar uma raiz negativa que não tem nada a ver, e uma positiva que ia ser muito próximo de 10 a menos 3. Muito próximo. Ia ser 2,98 vezes 10 a menos 3, sabe? Uma coisa assim. Então vale a pena fazer essa aproximação, que só funciona para ácido fraco. Se for um ácido forte e você fizer essa aproximação, você resolver pela equação de segundo grau aqui ia dar um resultado bem diferente do aproximado. Beleza? Então é isso daí, gente. Exercício assim de dou um ácido no começo, parte dele ioniza, qual que é o pH no final? Tabela de índice de reagem de equilíbrio. Beleza? Melhor jeito. A apostila apresenta aí a equação de... Como é que é? Apresenta uma equação aí para vocês. Deixa eu pegar aqui que me fugiu o nome dos cientistas que inventaram a equação. Só um minutinho que eu estou consultando o material aqui. Aqui, lei de Ostwald. A lei de Ostwald é uma equaçãozinha que você pode usar para ácidos fracos, tá? E é uma equaçãozinha que você vai, taca os números e sai, tá? Mas não recomendo você usar. É bem mais simples do que isso daqui, mas como só vale para ácido fraco, você tem que decorar uma equação, decorar o que significam os termos, eu acho que não vale a pena. Pela tabela do início reage equilíbrio, você resolve qualquer exercício de ácido, ou de base, ou de equilíbrio químico, entendeu? Então, apesar de você ter que interpretar a estequiometria aqui e tudo mais, eu acho que vale o trabalho. Ficar decorando uma equaçãozinha para cada tipo de exercício é o que há para confundir a cabeça de vocês, né? Então, existe essa lei de Ostwald aí, você pode ver na página, acho que 40, mas não recomendo, tá? Você ficar dependendo muito dela. Se você estiver dependendo da lei de Ostwald para fazer um vestibular e você esquecer dela na hora, você está lascado, né? E a tabelinha é só lógica, né? Não tem muito o que decorar aqui. Então é isso daí para o exercício 2. O primeiro exercício 2, né? Que os dois são exercício 2. Enfim. Segundo exercício, assim é melhor, né? Bicarbonato de sódio e leite de magnésio são dois antiácidos muito utilizados. Sabendo que o leite de magnésio apresenta pH aproximadamente 10 e que é cerca de 100 vezes mais alcalino que uma certa solução de bicarbonato de sódio, pode-se afirmar que o valor do pH dessa solução de bicarbonato de sódio, nas mesmas condições de temperatura, é. Então é o seguinte, ó, se o leite de magnésio é 100 vezes mais alcalino do que o bicarbonato de sódio, vocês concordam comigo que isso é o mesmo que dizer que o bicarbonato de sódio é 100 vezes mais ácido do que o leite de magnésio? Agora lembra que cada vez que você está falando em um expoente, uma potência de 10 no pH, desculpa, na concentração de H+, isso equivale a uma unidade do pH. O que isso quer dizer? Que se você está falando de uma coisa 100 vezes mais ácida, 10 ao quadrado, né? 100, então você anda 2 unidades do pH. Né? Lembra daquele eixo que a gente desenhou? Vou fazer em preto aqui. Então aqui está 14. Isso daqui é a escala de pH. Aqui está 0. Aqui é ácido. E aqui é base. Então, o leite de magnésio, deixa eu pegar a metade aqui mais ou menos. Então aqui é 7. Neutro. Então o leite de magnésio, ele está mais ou menos aqui. Leite de magnésio.
que é o 10. E aí ele falou o seguinte, olha, o bicarbonato é 100 vezes mais ácido. Então quer dizer que você tem que andar 2 unidades do pH em direção ao ácido, né? Então, agora um outro gato não miando ali no fundo. Então aqui está o bicarbonato. É um pH 8. Tudo bem? De boa, né? Então tá aí. Alternativa aí. Bem tranquilinho esse daqui, né? Mas você ler com calma e organizar as informações, né? O primeiro exercício foi um pouquinho mais puxado, mas mesmo assim ele é um exercício de tabela de início e reage a equilíbrio como qualquer outro, né? Então é só praticar isso daí, tá? Todo exercício assim, deu um ácido no começo, qual que é o pH no final? Tá? Você vai fazer desse jeito aqui. Aí lembra daqueles passos, né? Quantidade de produto no início é 0, a menos que ele diga o contrário. Né? Vê estequiometria, né? Então quando reage um aqui e um aqui, né? Às vezes o número pode ser diferente, pode formar 2H+, isso colocaria 2 vezes X aqui, e assim por diante. Beleza? Mas não é nenhum mistério, não. Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode me procurar. Bons estudos e se cuidem. Até mais.